O Epístola aos Romanos, capítulo 11, verso de 33 a 36. É a doxologia do apóstolo Paulo sobre a grandeza de Deus. E ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos orar, pedindo que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos ilumine nesse momento de culto de negócios. Teremos um devocional, mas tem um culto de negócios que é a Assembleia. Vou pedir ao irmão Medeiros que nos eleve a Deus em oração. Santo, santo, santo é o Senhor, nosso Deus, Pai poderoso. Amém. Muito obrigado, Pai querido, porque aqui estamos, Senhor Deus, reunidos em teu nome, Pai, para colocar, Senhor Deus, diante de ti, Pai, o negócio da tua igreja, Pai, esse culto administrativo, Pai. Abençoa, Pai, para que tudo que aconteça aqui, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa, Senhor Deus, toda a programação da tua igreja neste dia. É em nome santo de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Deus sentar, meus irmãos, vamos cantar o hino 337. Durante o canto do hino, vamos proceder com o ofertório. O ofertório é parte do culto, expressão de gratidão, e na concepção do rei Davi, expressão de afeto. Porque tenho afeto à casa do meu Deus, dou da minha prata e do meu ouro particular que tenho. Vamos ter a fé da casa do Senhor, vamos contribuir para a mantença da casa e o desenvolvimento da obra. Dia 14, Caroline Araújo. Dia 15, dia 20, Wagner. Dia 21, Paulo Cândido. Dia 22, Clodoveu. Então vamos incluir essas pessoas nas orações.
Quem é que está? Wagner. Lembra que a Wagner vai receber oração aqui. Nosso irmão Geraldo vai orar no Senhor, incluindo esses aniversariantes todos e presencialmente Wagner. Podemos Deus eterno, Pai, estamos agradecidos, Senhor Deus, por esse momento de estar em sua presença, Senhor Deus, de estar aqui, unidos e reunidos em teu nome, Pai. Tudo que façamos no dia de hoje, no dia de segunda, seja para a honra e glória de Deus, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, todos os irmãos que estão presentes, Senhor Deus, abençoa todas as famílias aqui representadas, Pai. Pai, não também meus queridos, Senhor Deus, esteja abençoando todas as pessoas que estão completando mais um ano de vida, Senhor Deus, e aquele que está se precedendo, Senhor Deus, eles continuem, Senhor Deus, são saúde, paz, Senhor Deus, vivendo esse momento de alegria, Senhor Deus, em que está, Senhor Deus, concedendo a eles, Senhor Deus, mais um ano de vida, e que essa data ela se repita por muitos e muitos anos, que assim seja, Senhor Deus, que o nome do Ministério, Senhor Deus, continue, Senhor Deus, a prosperar, Senhor Deus, através dos anos dados que nos tem colocado na vida de cada um deles. Abençoa também, Senhor Deus, esse culto, logo mais acontecerá, Senhor Deus, administrativo, Senhor Deus, que seja abençoado, Senhor Deus, que tudo seja decidido, seja para uma glória do seu santo nome, através de o culto racional, espiritual, é isso que queremos fazer, Pai. Abençoa também, Senhor Deus, que o Senhor tivesse colocado, Senhor Deus, e que ele seja uma bênção, Senhor Deus, na vida da tua igreja, e que ele seja utilizado exclusivamente para o crescimento do teu reino na terra. Por isso, eu peço e agradeço, por Santo Jesus, que irá para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Logo mais à noite nós estaremos aqui às 18 horas. Eu sempre gosto de anunciar o tema da mensagem. Na Igreja Memorial Batista de Brasília, quando eu era pastor, o grande servo de Deus, um dos maiores oradores sacros do Brasil, batista, o reverendo Heber Vasconcelos, ele colocava na frente do gabinete pastoral o título da mensagem que ia ser pregada no domingo seguinte. E eu tive a oportunidade de, há algum tempo que fiquei em Brasília, ouvir o reverendo Heber Vasconcelos, grande servo de Deus, um dos maiores oradores sacros do Brasil Batista, junto com o Rubem Lopes, junto com o inesquecível João Filho Soler. Todos esses irmãos já estão na glória. Meus irmãos, eu vou pedir que os irmãos abram a Bíblia. É um texto quase que desconhecido, porque é um texto inusitado. Isaías, capítulo 20, para a nossa meditação rápida aqui antes do início da Assembleia. Isaías, capítulo 20. Vamos fazer a leitura do verso 1, 2 e o 3. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Assíria, veio a Asdod e a guerreou e a tomou. Nesse mesmo tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta os teus lombos, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. E assim ele o fez, indo despido e descalço. Então disse o Senhor: assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Assíria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Deus aplique no nosso coração o som livre de sua santa palavra. Amém. Amém. Eu disse que era um texto desconhecido. Mas há muitos e muitos anos que eu ouvi uma mensagem sobre esse texto. Mas normalmente eu creio que os irmãos aqui dos últimos anos nunca ouviram alguém pregar sobre esse texto.
E quando eu leio esse texto, eu fico a imaginar, meus irmãos, que a ação de Deus é enigmática. A ação de Deus no mundo é enigmática. Como é enigmática a ação de Deus na vida de muitos de nós. É por isso que nós temos que ter muito cuidado, e é por isso também que quando Moisés estava na presença de Deus, Deus disse para ele: tire as sandálias, porque o lugar que você está pisando é o quê? Terra Santa. Então, no contato com Deus, na vida com Deus, temos que ter muito cuidado. Porque, meus irmãos, o que me impressiona, me impacta na leitura desse texto, é que Deus deu uma ordem para Isaías. Deus disse a Isaías umas determinadas coisas que estão no texto, e aqui no verso 2 diz assim: assim ele o fez, indo despido e descalço. O que Deus disse para Isaías? Que ele tirasse a roupa. Meus irmãos, é meio bizarro isso. Na nossa prática civilizatória, ninguém pode andar despido. Se alguém chegar aqui na quadra e tirar a roupa aí, a polícia vem e é atentado no futuro e leva preso. Mas o que aconteceu aqui, e essa é de meu modo simbólica do que aconteceria, é que Deus disse o seguinte: tire a roupa de profeta, tire o calçado. E ele fez. E ele obedeceu. Por mais inusitado que tenha sido a ordem, por mais absurda que tenha sido a ordem, porque tem certos momentos que Deus nos coloca diante do absurdo, como colocou, por exemplo, o povo de Israel diante do Egito, do Mar Vermelho, quando ele saiu do Egito. Qual foi a ordem de Deus para Moisés? Diga ao povo que marche. Mas como? Como é que vai marchar? Diante do povo estava o Mar Vermelho. Não era um riachozinho, não era o rio Potengi aqui, não, era o Mar Vermelho. Então, marche. Só que Moisés não foi dizer: peraí, mas escute, mas como, por qual motivo, isso é uma loucura? Não. Moisés simplesmente obedeceu. Ele obedeceu. Antes ele clamou a Deus, clamou por livramento, mas quando Deus disse: diga ao povo que marche, ele simplesmente obedeceu o que Deus mandou, certo? Fere com o bordão as águas. Quando ele tocou, as águas do Mar Vermelho se abriram e o povo passou. Então, nesse caso aqui, chama a atenção o fato de que, na hora que Deus disse: Isaías, fique nu, diz aqui o seguinte: e ele assim o fez. Eu não vou contestar. Então, é o seguinte: por mais inusitado que seja, absurdo, eu anotei aqui 7 pontos para deixar para os irmãos como reflexão sobre esta situação na qual se envolveu o profeta Isaías. Mas o Isaías, ele não despiu-se, ficou descalço só durante meia hora, não. Diz aqui que o próprio Deus diz aqui que ele passou, assim diz o Senhor, assim como o meu servo Isaías andou 3 anos. De que forma? Despido e descalço. O profeta Isaías passou 3 anos andando despido e descalço. 3. Tem uns irmãos agora olhando para mim assim: como isso é absurdo. Mas 7 pontos para reflexão. Primeiro, será que em algum aspecto o nosso coração se encontra rebelde diante de Deus? Lembrando sempre que o coração é enganoso e desesperadamente mau. Noutra versão diz: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Então, será que em algum aspecto, seja qual for, o nosso coração anda rebelde contra Deus?
O terreno no qual nós pisamos é um terreno pedregoso, um terreno lamacento. Porque nós lidamos com o coração, e o coração é enganoso e desesperadamente corrupto, e a indagação da própria Bíblia é: quem o conhecerá? Diz o Senhor. Eu, o Senhor, a resposta vem: conheço o coração e esquadrinho os ímpios, porque só Deus sabe o que está dentro do nosso coração, só Deus sabe o que está dentro dos nossos pensamentos, da nossa cabeça. Então, primeira reflexão: será que em algum aspecto do nosso coração se encontra rebelde? É pertinente isso, por conta do coração ser extremamente enganoso. Segunda reflexão: será que existe algo para nós fazermos que ainda não foi feito na causa? Será que existe algo para nós fazermos que ainda não foi feito? Meus irmãos, pode ficar certo uma coisa: existe muita coisa que nós não fizemos, e existe muita coisa que somente nós podemos fazer, outros não poderão fazer por nós. Então, será que existe algo para fazermos que ainda não foi feito? No caso de Isaías, eu tenho certeza que o profeta Isaías, filho de Amós, como diz aqui, ele nunca tinha andado no Espírito. Terceira ponderação: nossos ouvidos encontram-se abertos a Deus. Nossos ouvidos encontram-se abertos a muita coisa. Eu quero saber se encontra aberto a Deus, porque Deus pode estar falando e a gente pode não estar entendendo. Aconteceu o que? Com Samuel. Ele pensou que era Eli chamando. Ele pensou que era um sacerdote. Pensou: você me chamou? Não, não chamei. Aí voltou a dormir. Samuel, um menino, né? Isso aconteceu enquanto a lâmpada de Deus não se apagava. Deus chamou o menino, como diz lá a revelação de Deus aqui sobre a experiência de Samuel. Segunda vez, Samuel, levantou: você me chamou, o sacerdote ali? Não, não tenho medo. Terceira vez, a mesma coisa. Aí Eli disse: não, é a voz de Deus. É o seguinte: na hora em que você ouvir, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Será que os nossos ouvidos encontram-se abertos para Deus? É a terceira ponderação. Quarta: nossas ações se movem para o cumprimento da vontade de Deus. Nossas ações se movem para o cumprimento da vontade de Deus. É outra ponderação diante desse fato inusitado aqui que nós temos nas experiências do profeta Isaías. Quinta: é possível compreender o que Isaías sentiu ao ter que andar nu e descalço durante 3 anos. É possível? Eu reluto em compreender, mas está escrito aqui, e eu creio na Bíblia. É como dizia o pastor Valdir de Oliveira Coelho, foi pastor da Igreja Batista de Sião de Salvador durante, eu acho que, uns 40 anos. Eu me encontrei com o pastor Valdir lá no seminário, numa semana teológica, e era interessante. Ele dizia: meus irmãos, eu creio na Bíblia, de capa a capa, do que ela está dizendo, eu creio. Então ele diz o seguinte: se a Bíblia diz que Jonas foi engolido pelo grande peixe, eu creio, como aconteceu. Mas se ela dissesse que quem engoliu o grande peixe foi Jonas, eu também creio. Então a questão aqui é o seguinte: é possível compreender que Isaías sentiu ao ter que andar nu durante 3 anos, nu e descalço. Meus irmãos, nós não compreendemos muita coisa. A leitura de Romanos capítulo 11 é a doxologia em que o apóstolo Paulo diz a profundidade da riqueza, tanto da ciência quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja restituído? Aí ele termina dizendo: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Então veja, é possível compreender, nós não compreendemos não, mas nem por isso deixa de ser real, porque está escrito. Sexto e penúltimo: o que leva alguém a tamanha submissão a Deus? O que leva alguém a tamanha submissão a Deus? Porque quando Deus disse,
diz aqui a palavra que imediatamente ele assim fez. Deus diz: vai, solta os teus lombos, dos teus lombos um pano de profeta grosseiro e tira os pés dos pés da sandália. E aí diz aqui: e assim ele o fez. O que leva alguém a tamanha submissão a Deus? A verdade mesmo, sabe o que é que a nossa experiência religiosa é muito rasa, é muito superficial. Nós temos uma tremenda indisposição para ser submissos a Deus, de nos entregarmos inteira e sem reservas. Então, o que leva alguém a tamanha submissão a Deus? Fidelidade. Fidelidade. Que na expressão de Atos dos Apóstolos, o que se espera dos despenseiros é que eles sejam encontrados o quê? Fiéis. Então, o que leva alguém a tamanha submissão a Deus, no caso de Isaías? Fidelidade. Sétima, para a nossa meditação: será que somos capazes de pagar um preço alto na proclamação do Evangelho? Será que somos capazes de pagar o preço alto que nos foi exigido na proclamação do Evangelho? O apóstolo Paulo pagou. Ele disse que levava no seu corpo as marcas de Cristo. Mas isso é porque ele tinha convicção de uma coisa que muitas vezes nós não temos. Ele tinha convicção de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E para que isso aconteça, dentro desse cenário aqui e dentro desse inusitado, dessa ordem de Deus, nós precisamos, meus irmãos, de uma coisa: saber em quem temos crido. Nossa fé é muito pequena, nossa disposição de fazer a vontade de Deus também é muito pequena. Precisamos da convicção de ter o gigante da fé que o apóstolo Paulo, quando disse: eu já estou sendo oferecido com libação sobre o sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o combate, acabei a carreira, o aterro. Tudo isso no fecho que ele fez, quando disse: eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu negócio até o dia final. Que Deus nos abençoe, que Deus faça entender a sua palavra. Eu posso disponibilizar para os irmãos essas 7 questões aqui para a meditação dos irmãos em casa. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos todos ficar em pé e vamos recitar esse versículo que nós falamos há pouco do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, mas todo mundo sabe decorar, todos, a uma só voz. Eu sei quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu propósito até o dia final. Amém. Recebe, Senhor, nosso louvor e a nossa gratidão por esses momentos preciosos de meditação da tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, e suplicamos que venhas refundir as nossas vidas, venhas, ó Deus, renovar a nossa fé, a nossa submissão a Ti, a nossa fidelidade, para que sejamos, ó Deus, aprovados diante de Ti, e que por nosso intermédio muitos cheguem ao conhecimento da verdade. Nós suplicamos que, como igreja e como indivíduos, nós possamos vivenciar uma nova vida, uma vida renovada, para a honra e para a glória do Deus Santo Nome. Abençoa a Igreja Batista do Alecrim, abençoa todos que aqui estão, todos que não puderam chegar nesta manhã, e orienta e ilumina agora o culto de negócios que é esta assembleia que vai ser realizada. Que tudo que aqui for feito, dito, discutido, possa ser ratificado do alto da tua glória, do teu nome de graça. É a nossa oração em nome e por amor de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos, passa a palavra ao irmão presidente.